Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar o tema da prisão do senador Marcos Duval. Ele pertence ao partido do Podemos. É um partido pequeno, mas conseguiu ter um senador. Aqui, nessa página do próprio Senado, eu vou ler que é a fonte principal que evita até contradição nas redes sociais, informa do gabinete do próprio Marco Duval, ó, divulgou uma nota oficial na segunda, informando medidas de cumprimento cautelar de Alexandre de Moraes aqui, ó. De fato, Marco Duval agora está usando tornozeleira. Ó, entre as medidas estão o uso da tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno, devolução do passaporte diplomático, proibição de uso de redes sociais por terceiros e bloqueio de verba de gabinete. Essa questão de bloqueio de verba de gabinete, eu acho uma medida errada e equivocada, principalmente que o senador ele precisa de recursos para poder exercer a sua atividade parlamentar. E o outro ponto é o que? Ele é um senador, ele não é um cidadão comum. Ele representa o Estado do Espírito Santo no Congresso Nacional. Era para o presidente do Senado impedir esse tipo de bloqueio, já que está prejudicando a atividade parlamentar dele. Isso é um ponto fundamental. Uma coisa é ele ter a restrição domiciliar, né, por alguma medida que ele fez equivocada, errada, mas tirar a verba é inviabilizar o trabalho dele. Até para a pessoa ter um parâmetro, se ele conseguiu trabalhar ou não no mandato dele, fica complicado. Como é que ele pode trabalhar sem dinheiro? Isso é o primeiro ponto. E antes de qualquer fato, ele foi eleito pelo pessoal do Rio Grande do Espírito Santo para estar lá e representar a população. Por isso que a gente não pode também desconsiderar essa parcela da população que resolveu escolher Marco Duval para estar representando. Um outro ponto que eu tenho de informar a todos vocês é que esse senador Marco Duval, ele na rede social dele, ele bate muito de frente com o ministro Alexandre de Moraes. Ele informa que tem informações do governo dos Estados Unidos que possa comprometer Alexandre de Moraes, e ele faz uma série de denúncias. Denúncias essas que tem de ser apurada para ver se é verdade ou não, mas um consenso que existe no Congresso e dentre o próprio STF e a população de uma maneira geral é que entenda como Marco Duval ele não tivesse sã da sua cabeça plenamente. Ele fala coisas que não consegue provar. Ele, salvo engano, diz que tem um pendrive cheio de documento e até agora não apareceu. Aí toda a situação tem de ser levada em consideração quando for aplicar qualquer punição a ele. O Marco Duval, claramente a pessoa percebe que ele está com problemas psicológicos diante de tudo que ele está passando. Aí isso é um ponto que temos de levar em consideração para ver se ele está bem mesmo da sua consciência. Passadas as considerações, qual foi o real motivo dessa prisão não, do uso da tornozeleira de Marco Duval? Ó, aqui eu estou com a manchete da revista Veja, informa, Marco Duval volta a violar a ordem de Alexandre de Moraes e pode ser preso. Qual foi o impedimento que Alexandre de Moraes tinha dado? Impedido de postar em redes sociais, o senador usou o Facebook nesta segunda-feira para dizer que a Moraes tenta transformar a justiça no instrumento de medo. Essa foi a violação que ele fez. E o outro ponto que vai ser dito aqui é que ele viajou aos Estados Unidos com um passaporte diplomático e na teoria ele não poderia viajar. Aí a questão toda tem de ver se tem processo, se não tem. Ele alega que não responde processo nenhum, não foi condenado a crime nenhum. Eu acredito que possa ter muita relação com Daniel Silveira, que criticou o STF e terminou tendo a prisão decretada, etc. Mas observe aqui, ó, o alvo de novas medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes por ter viajado aos Estados Unidos sem autorização. De acordo com Alexandre de Moraes, o Marcos Duval deveria sim ter comunicado a ele que iria viajar aos Estados Unidos. O senador Marcos Duval voltou a violar a ordem do ministro nessa segunda-feira e ainda postou nas redes sociais. Ó, proibido de usar redes sociais. O senador postou há pouco tempo, ao longo do texto do seu perfil, ó, críticas ao ministro Alexandre de Moraes. O que é
que essa medida da tornozeleira passa? A situação política. Eu não vou ler tudo, porque vai ficar muito extenso. Mas o primeiro ponto é o quê? Que do ponto de vista objetivo pode ter acontecido. Não se pode afirmar com certeza esse tipo de coisa. Mas é assim, o senador ele viajou exatamente para os Estados Unidos, onde é que tem Eduardo Bolsonaro. Isso daí, não sei se eles se comunicam, ele tem contato, mas Eduardo Bolsonaro é uma pessoa muito influente, conforme podemos observar em todos os acontecimentos que está tendo nos últimos dias. Está sendo, inclusive, bem intenso. E a segunda-feira já começou intensa com essa notícia de Marcos Duval com tornozeleira. Eu acredito que essa medida de Alexandre de Moraes é mais uma medida por ele estar com medo e receoso do que já aconteceu com ele. Ele está sancionado pela lei Magnitsky e ainda o senador ele resolveu viajar logo para os Estados Unidos, onde é que está Eduardo Bolsonaro. Não podemos afirmar que ele conversou com Eduardo Bolsonaro. Pode ter acontecido tudo, pode ter acontecido nada. Ele pode ter viajado para os Estados Unidos para passear em Los Angeles e um dia de lazer, pode ter sido. Pode ter sido também que Eduardo Bolsonaro abordou Marcos Duval para trocar alguma informação. E Marcos Duval, reiteradas vezes na rede social dele, ele informa que tem arquivos secretos do governo que vai prejudicar Alexandre de Moraes, etc. E eu acredito que Alexandre de Moraes ele está se precavendo de possíveis movimentos que possa ter contra ele. Em razão disso, ele monitorou, pode ver que está Bolsonaro monitorado com tornozeleira, está Marcos Duval, e acredito que dentro em breve possa surgir até o Valdemar da Costa Neto começar a usar a tornozeleira para ter esse controle de movimentação. Observe o que? O ato deve provocar prisão do parlamentar. Eu não acredito, a Veja está dizendo que pode provocar, mas na minha opinião, Alexandre de Moraes ele não seria imprudente ao ponto de decretar prisão nem de Marco Duval, nem do Bolsonaro. Já está uma bomba para explodir. E ele fazendo isso é exatamente a narrativa que Marco Duval quer, Bolsonaro quer e Eduardo Bolsonaro quer. Observe a isca que foi feita por Marcos Duval. Ele foi para os Estados Unidos, descumpriu, conforme a matéria disse, a medida de Alexandre de Moraes que ele tinha proibido, e voltou para o Brasil. Quem, em sua sã consciência, iria descumprir uma medida para ir para os Estados Unidos, sabendo que Alexandre de Moraes não ia gostar, e volta para o Brasil para ser o bode expiatório para ter uma tornozeleira? Isso é muito estranho e Alexandre de Moraes não se toca nesse tipo de situação. Eu acredito que ele está cego, de raiva, alguma coisa nesse sentido, e não está enxergando as coisas como de fato são. Não faz o mínimo sentido uma pessoa quebrar o que foi determinado, ficar nos Estados Unidos sabendo que poderia ter asilo tranquilamente. Se Eduardo Bolsonaro teve, ele podia ter. Isso é ponto pacífico. E ele volta para receber a punição de Alexandre de Moraes. Isso é muito estranho. Ele, como senador, ele pode ficar licenciado nos Estados Unidos igual Eduardo Bolsonaro. Pode. E não teria punição nenhuma, ele estaria vivendo normalmente nos Estados Unidos sem nenhuma punição de Alexandre de Moraes. Mas por que ele resolveu voltar? Dá a impressão que Marcos Duval, de fato, ele quer estar com essa tornozeleira e atraiu isso para Alexandre de Moraes puni-lo. Com essa questão da tornozeleira. E na nota que ele informa aqui, ó, abaixo, ele tira a foto da própria tornozeleira para fazer o jogo midiático dele, né, o marketing dele. E observe aqui, ó, não é sobre mim, é sobre calar uma nação. Ele está sendo um símbolo para a direita de censura. Aí justifica ele quebrar a medida liminar e voltar para o Brasil para ter essa aplicação de Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes, de uma maneira imprudente, fez exatamente o que ele queria. Pode ver que isso daí, ele já estava com uma situação pronta, ele postou, tirou, mas todo mundo está lendo, como eu estou vendo aqui, está na Veja. Ó, não é sobre mim, é sobre calar uma nação. Ele está chamando a população toda para abraçar essa causa e, por coincidência, foi depois da manifestação do dia 3. A gente não pode esquecer isso. No dia 3 foi o quê? Anistia e foi impeachment de Alexandre de Moraes. São essas duas pautas e estava todo mundo abraçado com a bandeira dos Estados Unidos. E esse Marco Duval, ele resolve viajar e na segunda ele é com tornozeleira. Qual é a imagem que vai passar para o Brasil?
do Brasil para o exterior, que a gente está vivendo uma ditadura do judiciário e que Alexandre de Moraes está calando todo mundo. É exatamente essa mensagem que está passando e que Marco Duval conseguiu fazer Alexandre de Moraes morder a isca. E, de fato, ele mordeu. Agora ele está postando esse texto aqui e vai ser repercutido no mundo todo. Observe aqui, ó. Hoje, presidente da minha própria casa, usando tornozeleira eletrônica, faço questão de afirmar o Brasil ao mundo, não cometi crime algum, não fui denunciado, não fui investigado por nenhum ato ilícito, nada, absolutamente nada pesa contra mim. O primeiro ponto é o que ele está batendo? Devido ao processo legal. Como é que ele pode ter uma medida cautelar se ele não responde a processo nenhum? Isso é um questionamento que tem de ser perguntado. Ou ele está mentindo, ou tem algo que tem de ser esclarecido nesse sentido. Observe aqui, ó. Não fui denunciado, não fui investigado, porque ele está com verba parlamentar cortada, conforme tem aqui na TV Senado, fonte oficial. Teve o bloqueio da verba de gabinete e está com tornozeleira, está acontecendo, não tem processo. É algo estranho a se dizer. O que está sendo violado aqui não é apenas minha liberdade pessoal, mas a da própria Constituição do Brasil. Isso daqui ele diz de uma maneira cirúrgica para mostrar que está tendo uma ditadura, que não está sendo obedecida à Constituição. Por isso que ele faz questão de botar isso daqui. E eu tenho certeza que Donald Trump está acompanhando, a Europa está acompanhando. E para todo mundo ficar ciente é o quê? O Brasil está para entrar numa sanção não só referente à taxa de 50% dos Estados Unidos. Pode entrar a sanção da Europa também, em razão do petróleo russo que o Brasil está comprando muito. Aí isso é algo que pode estar atraindo agora para prejudicar o Brasil. Esse é o ponto. Ó. Tem processo, ó, ele cita que não tem processo. Aí isso daí seria fundamental o Alexandre de Moraes ele apresentar se existe processo, né, o número do processo. Até por questão da transparência e da credibilidade do próprio judiciário. Aí, essa situação toda daqui que eu estou apresentando a vocês é evidenciado a finalidade da direita, que ela está conseguindo, com primazia, fazer essa articulação política, tanto interna como externa. E o Eduardo Bolsonaro, querendo ou não, ele está mexendo as peças no tabuleiro e o Alexandre de Moraes está caindo em todas. Por isso, conforme eu disse no outro vídeo, os partidos de centro estão pulando do barco do PT. E é isso que o PT tem de analisar, trabalhar e ver a medida cabível. É a questão da soberania que o Lula está falando, de fato, tem de ser analisada com critério. Se vale a pena lutar ou não contra uma nação muito superior em todos os aspectos, financeiramente, politicamente e assim vai. Por isso que eu estou apresentando a todos vocês essa notícia da prisão de Marco Duval, para você saber o real motivo que ele está com tornozeleira, corrigindo, não é prisão, usa tornozeleira e que ele pode ser preso. São esses motivos que eu estou apresentando a todos vocês para ficarem cientes. Eu peço que vocês comentem, compartilhem e se de fato essa questão de Marco Duval foi um planejamento de Eduardo Bolsonaro e da direita para Alexandre de Moraes morder a isca. Na minha opinião, isso daí foi uma manobra estratégica do Bolsonaro, do bolsonarismo de maneira geral, para Alexandre de Moraes morder essa isca e ele mordeu, caiu e a situação política dele interna e externa está aumentando. O que vai ser encampado agora é a ditadura do judiciário e que Marcos Duval ele é o símbolo da repressão. Por isso que eu peço que todos vocês comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos e até a próxima.